Fala galera, beleza? O Fernando por aqui de novo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai desvendar um universo cheio de mistérios, lendas e, claro, muita história. Você já parou para pensar nos segredos por trás da cultura judaica? A gente sempre ouve falar da inteligência, da garra e da influência dos judeus ao longo dos anos, né? Mas e aí? O que são os pilares, os costumes, as ideias que fazem dessa cultura um caso tão único e inspirador? Se preparem para desvendar os 10 segredos dos judeus que você nunca imaginou. Isso mesmo, você não ouviu errado. A gente vai abrir o livro da história e da cultura judaica para entender o que faz esse povo ser tão singular. De onde vem tanta resiliência? Como eles conseguiram preservar sua identidade por tantos séculos? Cola comigo que você vai descobrir. Se tem uma coisa que se fala muito sobre os judeus, é a inteligência. Mas será que é só uma questão genética? Se você achava que sim, prepare-se para abrir a sua cabeça. O primeiro segredo que a gente vai revelar é a importância da educação na cultura judaica. E quando eu falo importância, gente, é papo sério. Estamos falando de um valor enraizado na alma desse povo há mais de 3.000 anos. É isso aí que você ouviu, 3.000 anos. Desde cedo, as crianças são incentivadas a questionar, a debater, a buscar conhecimento em tudo. E não para por aí, não. O estudo da Torá, o livro sagrado do judaísmo, é fundamental. É como se fosse um guia para a vida, sabe? E o mais legal é que não é um estudo solitário, fechado. Muito pelo contrário, a interpretação dos textos é sempre feita em comunidade, com debates acalorados e muita troca de ideias. Imagina só essa vibe incrível, essa busca constante pelo conhecimento, essa sede de aprender e de compartilhar o que aprenderam, com certeza contribuiu, e muito, para o sucesso dos judeus em diversas áreas, como ciência, artes, política, o que você quiser. E aí, pessoal, cansados da correria do dia a dia? Se você respondeu sim, saiba que você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que existe um povo que transformou o descanso em um ritual sagrado? Pois é, o segundo segredo dos judeus que você nunca imaginou é a prática do Shabat. Todo final de semana, do pôr do sol de sexta-feira até o anoitecer de sábado, os judeus praticantes celebram o Shabat, um dia dedicado ao descanso, à família e à espiritualidade. É como se fosse um mini feriado semanal, dedicado a recarregar as energias e se conectar com o que realmente importa. Esqueça o celular, o trabalho, as preocupações do dia a dia. Durante o Shabat, a ideia é desacelerar, colocar o papo em dia com a família, celebrar a vida e agradecer pelas bênçãos da semana. É um momento de paz, de reflexão e de conexão profunda com suas raízes. E não pense que é só ficar de bobeira, não. O Shabat é cheio de tradições lindas, como acender as velas, a bênção do vinho e do pão, as refeições especiais em família. É um momento único e mágico, que ajuda a fortalecer os laços familiares e a manter a chama da tradição acesa. E chegamos ao terceiro segredo, que é a Tzedakah. Calma, não se assusta com o nome complicado, porque a ideia por trás dela é linda. Sabe quando você ajuda alguém que está precisando, seja com dinheiro, comida ou até um tempinho da sua atenção? Então, para a cultura judaica, isso é muito mais que uma boa ação. É praticamente uma obrigação moral. A Tzedakah é como um pilar fundamental da vida judaica, algo que se pratica desde cedo. E olha que interessante, a palavra Tzedakah vem da mesma raiz da palavra justiça em hebraico, mostrando que, para eles, ajudar o próximo não é caridade, é fazer o que é certo. E essa tradição milenar se reflete até hoje na comunidade judaica.
que é conhecida mundialmente pelas suas ações filantrópicas e pelo apoio a diversas causas sociais. É como se a Tzedakah fosse um lembrete constante da importância de se colocar no lugar do outro e de construir um mundo mais justo e igualitário. Porque no final das contas, galera, ajudar quem precisa, independente da sua religião ou crença, é algo que deveria ser universal, né? Preparem os garfos, porque no quarto segredo a gente vai desvendar os mistérios da culinária kosher. E antes que você pense que isso é só uma dieta da moda, se enganou bonito. A palavra kosher significa próprio ou adequado em hebraico e se aplica a diversos aspectos da vida judaica, mas principalmente à alimentação. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basicamente, a comida kosher segue uma série de leis milenares, vindas da Torá, que ditam quais alimentos podem ser consumidos e como devem ser preparados. Por exemplo, carne de porco, nem pensar, frutos do mar sem escamas e barbatanas. Esquece! Misturar carne e leite? Jamais! Mas engana-se quem pensa que a comida kosher é sem graça. A culinária judaica é super rica e diversa, com influências de diversas partes do mundo. E para quem segue as leis kosher, a comida vai muito além de simplesmente alimentar o corpo. É uma forma de se conectar com a tradição, com a história e com a identidade cultural do povo judeu. E aí, bateu uma curiosidade de experimentar? Vai que você descobre um novo sabor favorito, né? Chegamos então ao nosso quinto segredo. E esse aqui, meus amigos, é de arrepiar. Preparem-se para conhecer a história de um povo que, apesar de ter passado por poucas e boas, e quando eu digo poucas e boas, acreditem, foram muitas, se manteve unido, forte e resiliente. É ou não é de tirar o chapéu? A história do povo judeu, como vocês devem saber, é marcada por perseguições e desafios que se estendem por milênios. Desde o exílio da Babilônia, passando pela Inquisição Espanhola, até o horror do Holocausto, os judeus enfrentaram tudo o que vocês podem imaginar e o que não podem também. Sério, a lista é longa e triste. Mas sabe o que é mais impressionante? Que mesmo diante de tanta dor e sofrimento, o povo judeu nunca se deixou abater. Eles mantiveram sua cultura, suas tradições e sua fé vivas, transmitindo-as de geração em geração, como uma chama que se recusa a apagar. É de arrepiar, né? E é justamente essa força inabalável, essa capacidade de se reerguer das cinzas, que torna o povo judeu um exemplo de superação para todos nós. É a prova de que a esperança e a união podem superar qualquer obstáculo. E aí, galera? No capítulo anterior, vimos como a história do povo judeu é marcada por superação, como se levantar depois de cada tombo fosse parte do seu DNA. O segredo por trás disso é simples: comunidade. Para os judeus, a vida comunitária é vital. É como um grande abraço coletivo que atravessa gerações. Desde os tempos bíblicos, eles entenderam que a união faz a força. E essa ideia se reflete em tudo, desde as sinagogas até os eventos sociais. Ter uma rede de apoio sólida faz toda a diferença. É como ter um exército de amigos e familiares prontos para te ajudar. Porque, no fim das contas, somos todos parte de uma grande comunidade, a comunidade humana. E se a gente se unir, quem sabe a gente não consegue escrever uma história tão bonita e inspiradora quanto a do povo judeu, né não? Se você acha que a gente estava de bobeira no capítulo anterior falando de comunidade, se prepare para ter a mente expandida, porque a gente vai mergulhar de cabeça em outro segredo da galera que manja dos paranauês, a incrível capacidade de inovar. E quando eu digo inovar, não é só inventar um aplicativo novo, não. É pensar fora da caixa, sacudir as estruturas do mundo. A lista de gênios judaicos que revolucionaram a ciência,
a tecnologia, as artes, é de fazer inveja a qualquer civilização. Albert Einstein, o cara que desvendou os mistérios do tempo e do espaço, judeu. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que mergulhou nos labirintos da mente humana, judeu também. E o que dizer de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, que conectou o mundo de um jeito nunca visto antes? Adivinha? Judeu. Mas qual é o segredo dessa galera? Como eles conseguem ter ideias tão revolucionárias? Bom, a resposta não é simples, mas tem tudo a ver com a história e a cultura judaica. A busca pelo conhecimento, a tradição de questionar, de desafiar o status quo, de encontrar soluções criativas para problemas complexos. Tudo isso faz parte do DNA desse povo. E o mais legal é que essa sede por inovação não se limita a algumas áreas, não. Ela está presente em tudo, desde a física teórica até a culinária, da música clássica ao empreendedorismo digital. Os judeus nos mostram que a criatividade não tem limites, que o mundo é um lugar para ser reinventado a cada dia. E essa lição, meus amigos, essa é universal. Fala, galera! Preparem-se para uma viagem no tempo, porque no capítulo de hoje a gente vai desvendar um dos segredos mais antigos e poderosos do povo judeu, a preservação da língua hebraica. Isso mesmo, uma língua que atravessou milênios, que sobreviveu a perseguições, diásporas e que inacreditavelmente voltou a ser falada nos dias de hoje. Por séculos, o hebraico foi considerado uma língua sagrada, utilizada apenas em rituais religiosos e estudos da Torá. Imagine só, um idioma usado quase exclusivamente para se conectar com o divino, para decifrar os mistérios dos textos sagrados. Era como se o hebraico guardasse em si a própria alma do povo judeu. Mas com o passar do tempo e com a dispersão dos judeus pelo mundo, o hebraico foi, aos poucos, sendo deixado de lado no dia a dia, dando lugar a outras línguas. Parecia que esse tesouro linguístico estava fadado a desaparecer, a se tornar apenas um eco do passado. Mas, meus amigos, subestimaram a força da cultura e da identidade judaica. No século XIX, impulsionados por um movimento cultural e nacionalista, um grupo de visionários decidiu ressuscitar o hebraico das cinzas. E não é que eles conseguiram? O que era considerado impossível se tornou realidade. O hebraico deixou de ser uma língua morta para se tornar o idioma oficial de Israel, um símbolo poderoso da resistência, da união e da esperança de um povo que jamais se deixou abater. E chegamos ao nono segredo, que é a importância da família na cultura judaica. Tipo, família para eles não é brincadeira, é coisa séria. Desde cedo, os filhos aprendem sobre respeito, tradição e a importância de manter os laços familiares fortes. Imagina só o almoço de domingo na casa da avó, e não para por aí. Os feriados judaicos, como Pesach e Rosh Hashanah, geralmente são celebrados em família, com comidas típicas e histórias passadas de geração em geração. É uma forma de manter a cultura viva e fortalecer os laços entre pais, filhos, netos, tios, primos. Essa união familiar, na real, é um dos pilares da cultura judaica e contribui para aquela sensação de comunidade que a gente já viu antes, né? É como se a família fosse um microcosmo da própria comunidade judaica, sabe? E essa rede de apoio é fundamental, principalmente em momentos difíceis. É por isso que a gente vê tantos judeus famosos e bem-sucedidos em várias áreas, porque eles têm essa base familiar sólida que incentiva a educação, o trabalho duro e a busca pelo conhecimento. É ou não é inspirador? E para fechar com chave de ouro, o 10º segredo, a busca constante por conhecimento e espiritualidade. A gente já viu a importância da educação, mas para os judeus estudar a Torá, o livro sagrado deles, vai muito além de decorar algumas frases.
É mergulhar de cabeça em busca de sabedoria e orientação para a vida. É como se a Torá fosse um manual de instruções para a vida, sabe? E o mais legal é que esse estudo não é limitado a um momento específico, tipo só na sinagoga. Eles podem estudar em casa, no trabalho, no ônibus. É um compromisso diário com o aprendizado e a reflexão. E essa busca pelo conhecimento não se limita à Torá, viu? Os judeus são incentivados a questionar, debater e interpretar os textos sagrados, buscando sempre um significado mais profundo. É um exercício mental e espiritual constante. E o mais interessante é que essa busca por conhecimento e espiritualidade anda lado a lado com a vida prática, influenciando desde as decisões do dia a dia até a forma como eles se relacionam com o mundo. É como se a religião não fosse um aspecto separado da vida, mas sim parte integrante dela. Incrível, né? E esses foram os 10 segredos dos judeus que você nunca imaginou. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Valeu!